Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer alguns exemplos de como calcular o erro de estado estacionário no sistema. Mas para isso a gente vai lembrar o que é o erro de estado estacionário. O erro de estado estacionário nada mais é do que quando a gente pega uma resposta do nosso sistema em um t próximo de infinito, o quão longe ele está do meu set point, o quão longe ele está do meu valor desejado. Por exemplo, se eu tenho um sistema que eu aplicado a uma entrada, ele não estabiliza, o valor final dele é diferente do valor desejado, esse sistema ele possui um erro de estado estacionário, ou um state erro. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai calcular quando o sistema tem erro de estacionário e quanto é esse erro. Para isso a gente precisa lembrar do teorema do valor final, que diz que o limite de uma função no tempo, quando t é muito grande, próximo de infinito, é igual ao limite de uma função no domínio da frequência vezes s, quando s tão pequeno, próximo de zero. Então, com esse teorema aqui, a gente pode calcular o erro de estado estacionário das seguintes funções de transferência. Mas para isso, quando você tem um sistema, para ele ter uma resposta, você tem que aplicar uma entrada, certo? Ele tem que ter uma entrada. E o nosso erro de estado estacionário pode variar com a entrada. Nesse caso aqui, a gente vai fazer dois exemplos. A gente vai fazer para a entrada degrau. A gente vai calcular o erro da entrada degrau, para uma entrada degrau e para uma entrada rampa. Então, como que a gente calcula o erro de estado estacionário? A gente pega o limite do lado direito dessa equação aqui, que a gente tem a função de transferência no domínio da frequência. Então, por isso que a gente usa o teorema do valor final, para a gente não precisar voltar no domínio do tempo para fazer esse cálculo. Então, o limite quando esse daqui vai ser o meu erro de estado estacionário. Limite quando S tende a zero, de S vezes 1 sobre S mais 1 sobre S mais 2. Isso daqui, quando o meu S tende a zero, isso daqui, perdão, eu tenho que incluir a minha entrada aqui. No primeiro caso, vamos fazer para a entrada degrau, vezes 1 sobre S, a minha entrada. Eu tenho que multiplicar isso tudo pela minha entrada. Quando o meu S tende a zero aqui, o que vai acontecer com essa expressão aqui? Eu posso cancelar esses dois S. Quando o meu S tende a zero, isso daqui vira zero, isso daqui vira zero, eu vou ter um valor aqui igual a meio. Então, esse daqui vai ser o meu erro de estado estacionário. Para essa função de transferência, quando eu aplico a entrada degrau. Agora vamos calcular o erro de estado estacionário para essa mesma função de transferência, quando eu aplico uma entrada rampa. S que multiplica 1 sobre S mais 1 sobre vezes S mais 2. Isso daqui agora multiplicado por uma entrada rampa. 1 sobre S ao quadrado. Então, quando a gente faz o S tender a zero, a gente pode cortar esse. Antes a gente pode simplificar. Eu vou ter um S aqui. Lembrando que toda vez que você possui um S no denominador da função de transferência, um S isolado, esse S é chamado integrador puro. É a mesma coisa que você tem um polo na origem. E toda vez que você tem um integrador puro, esse integrador vai fazer o seu sistema, o erro de estado estacionário do seu sistema, tender a zero. Então é uma boa coisa ter um integrador
quando você está fazendo esse cálculo. Então, sobrou aqui para mim um S. Quando eu passar o limite nisso daqui, a gente vai ter determinação, você faz as derivadas, L'Hopital, você vai chegar aqui, o meu erro de estado estacionário é igual a 0. Então, a gente, nesse caso, esse mesmo sistema, para uma entrada degrau, eu tenho erro. Mas para uma entrada rampa, o meu erro é igual a 0, que é o que eu quero. Eu quero um sistema fiel. Quanto menor o erro, mais fiel é o meu sistema. Vamos fazer o segundo exemplo aqui. O erro de estado estacionário para essa segunda função de transferência. Limite quando S tende a 0 de S que multiplica 1 sobre S ao quadrado mais 4S mais 3 vezes, vamos fazer primeiro para a entrada step, a entrada degrau. Aqui a gente pode simplificar. E quando o meu S tender a 0, eu vou ter um erro igual a 1/3. Esse é o meu erro de estado estacionário para uma entrada degrau. Para uma entrada step, quer dizer, para uma entrada rampa, eu vou ter o seguinte erro de estado estacionário. Limite de, quando S tende a 0, de S vezes a mesma função de transferência, mais 4S, mais 3, vezes 1 sobre S ao quadrado. O que vai ser isso daí? A gente pode simplificar aqui, esse S com esse S, a gente vai ter um integrador puro. Toda vez que a gente tem um integrador puro, a gente sabe que esse erro vai ser igual a 0. Então, tá aí. Esses são os exemplos aí de como calcular o erro de estado estacionário. Uma dica que eu dou é isso, sempre olhar. Quando você tem um erro de estado estacionário, quando você tem um integrador na sua função de transferência, um integrador puro, você já sabe que você vai ter um erro de estacionário igual a 0. Mas isso depois que você fizer a simplificação. Por exemplo, aqui eu tinha um integrador, mas ele cancelou aqui. Então, eu não me restou nada aqui. Então, nesse caso aqui, eu não tive um erro de estado estacionário igual a 0. Nesse caso aqui, me sobrou um sobre S, que é o meu integrador. Nesse caso, eu tive um erro de estado estacionário igual a 0. E baseado nisso, existem as fórmulas quando você procura o erro de estado estacionário igual a 0. Eu não me lembro não, mas você tem a fórmula para saber se o seu erro é 0. Para uma entrada degrau, uma entrada rampa e uma entrada parábola. Depende aí do seu sistema. Então é basicamente isso daí.